Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda.
No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma, conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência. Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma, conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência. Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo.
Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks.
Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão,
Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda.
No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo.
Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks.
Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão,
Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda.
No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth.
Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks.
Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão,
Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda.
No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma, conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência. Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma, conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência. Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo.
Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks.
Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão,
Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda.
No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth.
Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth,
juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão, Extração, Resgate é um thriller de ação de alta intensidade, estrelado por Chris Hemsworth no papel de Tyler Rake, um destemido mercenário do mercado negro contratado para uma missão de resgate extremamente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave e lançado pela Netflix em 2020, o filme acompanha Tyler enquanto ele tenta resgatar o filho sequestrado de um poderoso chefe do crime nas caóticas ruas de Dhaka. Repleto de ação explosiva, combates intensos e momentos emocionantes, Extração apresenta uma história envolvente de sobrevivência, coragem, sacrifício e redenção. Extração é um filme de ação e suspense de 2020, dirigido por Sam Hargrave e produzido por Chris Hemsworth, juntamente com Joe Russo e Anthony Russo. O roteiro foi escrito por Joe Russo, baseado na graphic novel Ciudad, criada pelos irmãos Russo e Andy Parks. Lançado na Netflix em 24 de abril de 2020, o filme rapidamente se tornou um dos títulos originais mais assistidos da plataforma. Conhecido por suas sequências de ação intensas, atmosfera sombria e impressionantes cenas de combate em plano sequência, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais populares da era do streaming. A história acompanha Tyler Rake, um mercenário do mercado negro extremamente habilidoso, interpretado por Chris Hemsworth. Tyler é especialista em missões de resgate perigosas ao redor do mundo. Extração 2 é um filme de ação e suspense lançado em 2023, dirigido novamente por Sam Hargrave e escrito por Joe Russo. A produção é a sequência direta de Extração e traz mais uma vez Chris Hemsworth no papel do destemido mercenário Tyler Rake. Lançado na Netflix em 16 de junho de 2023, o filme continua a história de Tyler com uma missão ainda mais perigosa, sequências de ação maiores e uma narrativa emocional mais profunda. No geral, Extração se destaca como um dos filmes de ação mais eletrizantes já lançados em plataformas de streaming, com cenas de luta impressionantes, dublês extremamente realistas e uma atuação poderosa de Chris Hemsworth. O filme mantém o público na ponta da cadeira do começo ao fim. Seu enorme sucesso levou à sequência Extração 2, que continua as perigosas missões de Tyler Rake. Para os fãs de ação acelerada e histórias de resgate cheias de tensão,